Meu nome é Cristiane, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Eu sou a autora principal do artigo que será apresentado, Soluções baseadas na natureza em áreas periurbanas como medidas de ação climática, estudo de caso da região de Parelheiros, no município de São Paulo. O eixo temático é Cidades Inteligentes, Sustentabilidade e Resiliência Urbana. A coautora é a minha orientadora, professora Tatiana, e esse trabalho é parte de uma pesquisa da minha tese de doutorado que está em andamento, dentro da linha de pesquisa relacionada a mudanças climáticas nas cidades. Para iniciar a apresentação, é importante que fique claro o conceito de soluções baseadas na natureza. Então, o que são? São serviços ecossistêmicos, que, como medidas de pequena escala, em sua maioria, com baixo custo de implementação, contribuem para o enfrentamento de desafios locais e globais contemporâneos, como poluição da água, do ar e do solo, ilhas de calor urbanas, inundações e deslizamentos de terra, perturbações à saúde humana e ao meio ambiente, entre outros impactos atribuídos às mudanças climáticas. Seguindo para o próximo slide, nós temos aí a figura 1, que é um resumo gráfico. Ele traz os principais tópicos do trabalho, mas antes de falar sobre ele, é importante identificar a pergunta de pesquisa delimitada para nortear essa investigação, que é a seguinte: como as soluções baseadas na natureza, localizadas em áreas periurbanas, podem contribuir na mitigação e adaptação das mudanças climáticas nas cidades? Então, voltando para a figura 1, e lá na parte superior, no objetivo geral a ser atingido como resposta à indagação, é o seguinte: é a apresentação de um relato das SBNs encontradas no distrito de Parelheiros, área periurbana localizada no setor sul da região metropolitana de São Paulo, descrevendo suas potencialidades como estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Logo abaixo, nós temos a metodologia utilizada e nesse tópico também é importante caracterizar o nosso objeto de estudo, que é o distrito de Parelheiros. Então, a partir de uma abordagem qualitativa, essa pesquisa foi baseada no estudo de caso de uma área periurbana como estratégia de investigação. Utilizou-se observação indireta por meio de entrevistas, pesquisa bibliográfica e documental. Análise de conteúdo e análise de texto basearam a apreciação e validação dos achados. Então, o objeto de estudo, ele é uma área periurbana. O que é uma área periurbana? São regiões em que as atividades urbanas e rurais se misturam, dificultando a determinação dos limites físicos e sociais de ambos. O distrito de Parelheiros, que é o nosso objeto de estudo, ele está localizado no setor sul da região metropolitana de São Paulo, abrange uma área aproximada de 24% do município e se localiza a cerca de 10 quilômetros do mar. Então, vamos ver algumas das principais características dessa região. Então, ela apresenta um relevo com morfologias variadas, importantes mananciais e maciços florestais de Mata Atlântica. Nesse território, há concentração de eixos de expansão urbana, mas boa parte dele é caracterizado como zona rural, com sítios e chácaras de recreio, que compreendem muitas propriedades de agricultura familiar, agroecologia e ecoturismo. Apresenta um alto nível de vulnerabilidade social, deficiências econômicas, de saneamento básico, educação e oferta de empregos, carente de infraestrutura de saúde, educação, lazer, transporte e baixo índice de desenvolvimento humano. Mas, por outro lado,
essa região se destaca pela presença de atrativos naturais, como parques, crateras, aldeias indígenas e unidades de conservação. O território ele está inserido em sua totalidade em uma macrozona de proteção ambiental e é considerado como estratégico para a vida da cidade, além de fazer parte do Polo de Ecoturismo de São Paulo. Aí, seguindo aí para o próximo tópico, que é a relevância, então, essa pesquisa ela coloca a luz sobre a mudança do clima a partir de uma perspectiva benéfica da esperança e como promessa de oportunidades, enxergando as áreas periurbanas como um cenário de transformação na escala da comunidade, que se amplia para a escala do território e que se estabelece na escala da cidade. Seguindo para os resultados. Então, os achados eles mostraram que as SBNs se destacam por sua capacidade de fornecer múltiplos benefícios em todas as esferas da sustentabilidade. E nós vamos ver nos dois próximos slides esses resultados de uma forma um pouco mais detalhada. E o último tópico aí dessa figura, né, do resumo gráfico, é a contribuição do estudo. Então, as vantagens dessas ações, elas podem atingir todas as escalas da cidade, expandirem a nível estadual, nacional e até mesmo global, promovendo a construção da resiliência frente às ameaças atuais e futuras advindas das mudanças climáticas. E também pode ser utilizada como uma referência para estudos em outras áreas periurbanas em diversas cidades. Bom, nesse slide nós temos a figura 2, que é um esquema espacial com a delimitação da área objeto de estudo, com os pontos que foram identificados como soluções baseadas na natureza e com potencial como medida de ação climática, seja de mitigação, adaptação ou de ambas, né? Então, esses pontos estão numerados de 1 a 14 no mapa do território. E aí você pode observar que existe aí, né, pela legenda, no primeiro ponto, uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN. Nos itens 2 e 7, 2 aldeias indígenas que abrigam a maior população guarani do Brasil. No item 3, um parque linear que se encontra na área urbana, localizada aí bem na região, na parte central do mapa do território, que é considerado uma infraestrutura verde e natural. Tem também 3 parques, sendo 2 parques naturais, criados como medida de compensação ambiental, devido aos impactos das obras do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. No item 8, uma planta de compostagem, foi o primeiro pátio particular dessa atividade na capital paulista. E os itens 9, 12, 13 e 14 são sítios de agricultura familiar orgânica, ecoturismo e agroecologia. E por fim, os itens 10 e 11 são 2 das mais importantes represas que atendem a cidade de São Paulo, a represa Guarapiranga e a represa Billings. Então, nesse esquema é possível aí visualizar os resultados, né, uma parte dos resultados que mostra as soluções que foram analisadas nessa pesquisa. Bom, nesse slide nós temos aí, continuando com os principais resultados, nós temos a classificação das SBNs em 5 categorias, que é definida pela União Internacional para a Conservação da Natureza e que serviu de base para a análise dessa pesquisa. Então, começando pela número 1, que é a categoria restauradoras, restauração ecológica, restauração da paisagem florestal e engenharia ecológica. 2, por objetivo, adaptação e mitigação baseada no ecossistema, redução de risco de desastres, com base no ecossistema, serviços de adaptação climática. 3, infraestrutura natural, infraestrutura verde.
4, gerenciamento. Gerenciamento integrado de zonas costeiras e gestão de recursos hídricos. E 5, a classificação de proteção, abordagens para gerenciamento de áreas de conservação ou outras medidas de conservação por imobilização de área. Aí do lado direito, nós podemos observar aí o quadro 1, em que estão elencadas as SBNs por categoria e medida de ação climática. Elas estão colocadas aí por ordem, né, numérica, que se relacionam com o mapa anterior que foi mostrado no slide anterior. E mostram aí quais as medidas, né, de mitigação, adaptação ou ambas que se enquadram em cada uma dessas soluções. Então, observando esse quadro, né, a gente pode entender em qual categoria cada uma das soluções baseadas na natureza do território de Parelheiros elas se encaixam aí, né, em quais categorias elas se encaixam e em quais medidas também elas podem se encaixar. Então, resumindo aí o quadro, nós podemos ver que a maioria dessas soluções baseadas na natureza foi identificada tanto como medida de mitigação como medida de adaptação. Apenas a RPPN Sítio Curucutu e a Planta Feliz Compostagem se enquadraram apenas como medida de mitigação e as duas represas somente como medida de adaptação. Então, entendendo esses resultados, analisando esses resultados, nós podemos concluir que a integração dos distintos tipos de SBNs e os demais presentes na área de estudo que não foram contempladas nesse trabalho abarcam todas as dimensões social, ambiental, econômica, cultural, ética, espacial e política da sustentabilidade, formando um sistema complexo de promoção de múltiplos benefícios que começa a dar respostas locais frente aos desafios das mudanças climáticas em curso. Bom, e para concluir essa apresentação, nós temos aí algumas conclusões do estudo. Então, o objetivo dessa pesquisa, como base para o desenvolvimento de uma tese de doutorado relacionada ao tema e concentrada nesse mesmo objeto de estudo, que é o Distrito de Parelheiros, foi atingido ao apresentar as SBNs encontradas no território, área periurbana localizada no setor sul da região metropolitana de São Paulo, descrevendo suas potencialidades como estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A região de Parelheiros é um cenário paradoxal ao se apresentar como um espaço rico em natureza, humanidade e importância histórica, ao mesmo tempo que é vulnerável em oportunidades, saneamento básico, economia, mobilidade, gestão das águas, invasões e disputas de terra. No entanto, são territórios como esse que abraçam e fortalecem iniciativas de transformação, ao fomentar a preservação de zonas rurais, manutenção e preservação da biodiversidade, fortalecimento econômico da agricultura familiar e orgânica e da segurança alimentar, a agroecologia, a promoção do sustento justo dos trabalhadores locais, o ecoturismo e a educação ambiental. Então, chegamos ao final da apresentação. Eu agradeço a oportunidade de participar do evento apresentando a minha pesquisa e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail que está na tela.